Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos ao estudo do resumão da lição 3, cujo título é Poder no Pentecostes. Primeiro tópico, preparando-se para o derramamento. Pergunta: em resposta à oração, o que aconteceu quando os discípulos estavam num só lugar com um objetivo em comum? E o que podemos aprender disso? O que aconteceu foi que o Espírito Santo foi derramado em todos eles, aqueles discípulos reunidos. Então o Espírito Santo foi derramado em plenitude. E o que podemos aprender? Que agora, nos últimos dias, o Espírito Santo também será derramado sobre nós em plenitude, se nós estivermos na mesma condição que eles estavam, com fervorosa oração, com súplicas e espírito de união. Então o Espírito Santo será derramado também nos últimos dias. Segundo tópico, perante um público multinacional. Pergunta A: que milagre os discípulos logo vivenciaram? E por que isto foi necessário? Como esse evento foi profetizado? Os discípulos, eles começaram a falar em línguas, mas em línguas em que alguns podiam entender. O pensamento inspirado diz que o Espírito Santo os capacitava a falar fluentemente línguas com as quais nunca haviam tido qualquer contato. E por que isso foi necessário? Porque lá em Jerusalém, por aquela ocasião, tinha muitos judeus e varões religiosos de todas as nações. Então, o Espírito Santo capacitou os discípulos para que todos pudessem entender em sua própria língua materna a mensagem que os discípulos estavam dando naquela época. Agora, como esse evento foi profetizado? Em Marcos, no capítulo 16 e o verso 17, diz que o próprio Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Vamos agora à pergunta B. Como um profeta do Velho Testamento viu uma perigosa contrafação, uma falsificação desse dom? Vamos ver o que diz em Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e aos adivinhos que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Então o profeta Isaías já havia profetizado, que haveria falsificação, uma contrafação. E o pensamento inspirado diz que isto é obra de Satanás, é obra do enganador. Vamos então ao terceiro tópico. Em busca do genuíno, ou seja, em busca do verdadeiro. Pergunta A: explique a diferença entre empolgação barata, superficial e supostamente religiosa e o genuíno, o verdadeiro reavivamento conduzido pelo Espírito Santo. Então o próprio Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm entre vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós não devemos ir pelas aparências. Outra coisa é que Jesus disse muito importante: pelos frutos conhecereis. Aí Jesus disse: pode uma árvore boa dar maus frutos? Não, se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos. A árvore aqui significa nós, as pessoas, e os frutos são os nossos atos que praticamos. Então, da mesma forma, nós devemos estar atentos, Pelos frutos vos conhecereis. Assim nós podemos identificar o verdadeiro do falso. Vamos à pergunta B. O que identifica claramente os verdadeiros seguidores de Cristo neste mundo?
Então, a fé, né? A fé seguida de obras. As obras, como já vimos na pergunta anterior, são os frutos, né? Aquele que tem fé, ele mostra a sua fé através das obras, né? O próprio Jesus falou que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, mas a fé que opera por caridade. Então, aquele que tiver fé vai mostrar através das obras, dos frutos da sua vida, dos atos, das palavras, das suas decisões, dos seus negócios, né? Pelos frutos conheceremos o verdadeiro do falso. Vamos agora ao quarto tópico: oportunidades à nossa espera. Pergunta A. À medida que os discípulos falavam claramente pelo Espírito, que duas respostas foram ouvidas? Uma demonstrando interesse e outra provocada pela típica tática satânica de ridicularizar. Então, enquanto algumas pessoas ficaram, muitas pessoas eu digo, né, ficaram maravilhadas, algumas pessoas sendo usados por Satanás, eles falaram em relação aos discípulos: olha, eles estão bêbados. Então, algumas pessoas ridicularizaram a obra, o evangelho de Cristo que os discípulos estavam pregando. Mas muita gente ficou maravilhada e aceitou o evangelho, aceitou a mensagem. Vamos à pergunta B. O que podemos aprender do modo como Pedro prontamente esclareceu a situação? Aqui em Atos, no capítulo 2, verso 14 a 21, aqui narra a fala de Pedro, como Pedro explicou aquela situação, né? Agora, o que nós podemos aprender? Pedro, ele falou com paciência, com mansidão, com boas palavras, né? Ele argumentou pela Bíblia, ele foi paciente, né? Então nós devemos aprender também, se um dia formos ridicularizados por pregar o evangelho, não perder a paciência. Devemos aprender a ter a paciência de que o apóstolo Pedro teve, né? Ser paciente. Agora vamos à pergunta C. Como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, citada pelo apóstolo, também deve se repetir em nossos dias? Então, a verdade será proclamada, cada um em sua própria língua. Isso é o que aconteceu naquela época. E agora, nos últimos dias, o pensamento inspirado diz que, assim como na época de Pentecostes, as pessoas ouvirão a verdade então proclamada, cada um em sua própria língua. Agora, nos últimos dias, como está profetizado em Apocalipse 18, né? Apocalipse 18, a grande mensagem que diz que vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E esse anjo de Apocalipse 18 dará poder aos fiéis para que também possa levar a mensagem, né? Vamos agora ao quinto tópico, conduzindo mentes a Cristo. Pergunta A. Como Pedro apresentou Cristo às multidões? Pedro, ele levou a mensagem de um Cristo vitorioso, ressuscitado. Com grande poder, Pedro falou da divindade de Jesus de Nazaré. E Pedro levou a mensagem com uma ousadia, com uma santa ousadia, que é a mesma que nós devemos ter hoje também para levar a mensagem e falar de Jesus Cristo ressuscitado. Vamos à pergunta B. Como Pedro utilizou novamente a profecia em seu discurso? Pedro citou em seu discurso uma profecia que o salmista Davi tinha escrito por volta de 1000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, o salmista Davi, ele disse assim: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração. E aí ele complementa: pois não deixarás a minha alma no Hades. Então, ele estava falando que
Cristo não ia ficar na sepultura, ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Vamos agora à pergunta C, a última pergunta deste tópico. Descreva a maravilhosa operação do Espírito Santo naquele instante. O pensamento inspirado de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 134, diz que mediante a atuação do Espírito Santo, a alma é iluminada e o caráter é renovado, santificado, o caráter é elevado. A alma é iluminada, é renovada. E foi isto que aconteceu. Naquele instante, o Espírito Santo atuou naquelas pessoas e eles disseram: que faremos, varões irmãos? Eles arrependeram de seus pecados. Eles sentiram o poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, nos corações. E foram iluminados com o poder do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi o que aconteceu com aqueles varões. Que o Espírito Santo de Deus, que a paz do Senhor, possa estar com todos. Bons estudos da lição. Amém.